Aos meus 68 anos, jamais imaginei que passaria meu aniversário dormindo no chão sujo de uma garagem abandonada com um forte cheiro a óleo de motor, enquanto as palavras cruéis do meu filho ecoavam na minha mente. O que farias com uma verdadeira herança? O pai sabia que não te serviria para nada. Naquela noite, com lágrimas nos olhos e a mão trêmula, girei uma chave enferrujada na fechadura, sem saber que aquela porta escondia o maior segredo do meu marido. Nunca pensei que, aos 68 anos, estaria numa garagem abandonada, rodeada pelo cheiro de óleo e poeira acumulada de décadas. Mas lá estava eu, tremendo na escuridão, com uma chave misteriosa nas mãos e as lágrimas embaçando minha visão, enquanto as palavras duras do meu filho continuavam a girar na minha cabeça. Não passas de uma velhinha inútil, mãe. O que farias com uma verdadeira herança? Tudo começou 3 semanas após o funeral de Rui, meu marido por 42 anos. No escritório do advogado Mendes, eu vestia o mesmo vestido preto do enterro, enquanto o meu filho, João, estava impecável com seu terno feito sob medida. O advogado parecia um pouco nervoso ao se preparar para ler o testamento. Ao meu filho, João Silva, deixo nosso apartamento em Lisboa e meu principal portfólio de investimentos. Senti um frio percorrer minha espinha. E então, quase como uma observação casual, a minha amada esposa, Ana Silva, deixo a propriedade localizada na Avenida Industrial, 1420, a garagem e seu conteúdo. Uma garagem? Após 42 anos de casamento, Rui me deixava uma garagem? Fiquei tão atordoada que não consegui dizer nada, confusa demais para perguntar por quê. Senti a mão de João no meu ombro, apertando forte demais enquanto se inclinava para sussurrar. Não te preocupes, mãe, eu garanto que estarás bem. Não fazia ideia do que aquelas palavras realmente significavam. Naquela mesma noite, ao voltar para o que ainda considerava minha casa, o apartamento de cobertura com vista para o Tejo, que Rui e eu compartilhamos por 15 anos, João colocou minha mala na entrada. Acho que seria melhor se encontrasses outro lugar para ficar, mãe. A cobertura é minha agora, está no testamento. O tom da sua voz era aquele tom de negócios que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos, frio, calculista. Amanhã, alguns colegas vêm para discutir a renovação do escritório do pai, e preciso começar a fazer mudanças. Mas para onde vou? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. João encolheu os ombros com uma crueldade indiferente. Podes ficar um tempo com a tia Margarida, ou sempre te resta aquela garagem que o pai te deixou. Sua risada cortou como uma faca. Por que ele te deixou esse lixo é um mistério para mim. O que vais fazer com isso? Abrir uma oficina mecânica na tua idade? Senti algo se partir dentro de mim. Tentei dizer que precisava de tempo, que não podia simplesmente sair naquela noite. Foi então que ele disse as palavras que marcaram minha alma. Não passas de uma velhinha inútil, mãe. O que farias com uma verdadeira herança? O pai sabia que não te serviria para nada. A crueldade foi tão inesperada, tão diferente do filho que pensei ter criado, que fiquei sem palavras. Peguei minha mala, minha bolsa e a chave que o Sr. Mendes me entregou após a leitura do testamento e saí. Dirigi sem rumo por Lisboa, com as lágrimas embaçando minha visão. Como chegamos a isso? Como não percebi no que meu filho se transformara? As perguntas giravam na minha cabeça enquanto cheguei a uma rua desconhecida na zona industrial, diante de uma garagem descuidada com um cadeado na porta. Minha mão tremia ao inserir a chave na fechadura enferrujada. A porta rangeu ao abrir, e o feixe da minha lanterna cortou a escuridão acumulada por décadas. Então, paralisei. O interior não estava cheio de lixo ou ferramentas velhas como eu esperava. O espaço à minha frente continha 3 veículos cobertos com lençóis cuidadosamente colocados. Mas o que fez meu coração parar foi o que vislumbrei. A grelha prateada inconfundível de um Aston Martin clássico. Com os dedos trêmulos, retirei o lençol do primeiro carro, revelando um DB5 de 1964, em prata impecável, idêntico ao que Sean Connery dirigia nos filmes de James Bond, que Rui tanto adorava. O carro brilhava como se tivesse acabado de sair da fábrica, não como se estivesse esquecido naquela garagem escura por anos. Rui, sussurrei no silêncio. O que estavas a fazer?
Em 42 anos de casamento, meu marido nunca mencionou que colecionava carros. Nunca houve uma pista dessa paixão, desse investimento, dessa vida secreta. O segundo veículo era um Mercedes-Benz 300 SL asas de gaivota de 1956, com suas portas inconfundíveis e linhas elegantes, reconhecíveis até para meus olhos não especializados. E o terceiro, um Ferrari 275 GTB4 de 1967, com um vermelho vibrante que me lembrava o vinho que Rui pedia nos nossos aniversários. Cada carro tinha uma pasta de couro com documentos, certidões de propriedade e registros de manutenção. Embora não fosse especialista, sabia que não eram apenas carros bonitos. Eram tesouros de museu, cujo valor eu nem conseguia imaginar. Foi então que vi um envelope colado na parede com meu nome, na letra inconfundível de Rui. Ao lado, havia um interruptor que, ao ser ligado, revelou que aquele não era um simples galpão abandonado, mas um espaço profissionalmente equipado com ar-condicionado, piso especial e sistemas de segurança. Um santuário de carros meticulosamente planejado. Sentei-me num sofá de couro que encontrei ao lado de uma parede, com um envelope pesado nas mãos. Com o coração acelerado, abri-o e comecei a ler. Minha queridíssima Ana, se estás a ler isto, é porque já não estou aqui, e descobriste o que considero o meu último presente para ti. As primeiras palavras de Rui fizeram minhas mãos tremerem. Respirei fundo e continuei. Primeiro, quero dizer que lamento o choque e a confusão que deves estar a sentir agora. O segredo não foi para te magoar, mas para proteger o que estava a construir para o teu futuro. Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Rui sempre cuidou de mim, mas eu nunca imaginei até que ponto. Há 6 anos, quando recebi o diagnóstico, os médicos deram-me no máximo 5 anos. Ganhei-lhes por 1 ano, mas sabia que nosso tempo juntos era limitado e precisava garantir que estarias bem depois que eu partisse. Parei de ler, tentando conter as lágrimas. O diagnóstico de insuficiência cardíaca progressiva foi devastador, mas Rui sempre minimizava, dizendo que tínhamos muito tempo. Nunca imaginei que ele estava a planejar a sua despedida desde o início. Sei que deves estar a questionar o testamento, porque deixei o apartamento a João em vez de a ti. Acredita, essa decisão custou-me mais noites sem dormir do que a minha saúde. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pousar a carta por um momento. Na última década vi nosso filho mudar. O rapaz ambicioso que criamos tornou-se algo diferente, mais duro e calculista do que eu gostaria. A verdade é que temia o que te aconteceria se deixasse tudo para os dois, ou mesmo se dividisse as coisas equitativamente. João encontraria uma maneira de controlar os bens, de gerir a tua parte para o teu bem, como ele diria. Uma lágrima caiu no papel, manchando um pouco a tinta. Eu não tinha percebido que Rui notara essas coisas. Sempre escusei o comportamento desdenhoso de João, dizendo a mim mesma que ele estava apenas ocupado, estressado com o trabalho. Então, fiz esta herança dividida de propósito. João recebeu o que ele verá como a parte valiosa, a cobertura, os investimentos visíveis, os símbolos de status. Mas o que estás a ver agora, meu amor, é a verdadeira riqueza. Só estes 3 carros valem cerca de 12 milhões. 12 milhões. Olhei para as 3 máquinas silenciosas, suas superfícies brilhantes refletindo as luzes do teto. Isso não podia ser verdade. Os documentos confirmarão que são originais e encontrarás o contato de Carlos Ferreira, meu distribuidor e consultor de confiança para estas compras. Ele pode ajudar-te com o que decidires fazer com eles. Continuei a ler, cada palavra revelando mais do plano meticuloso de Rui. Mas os carros são apenas o começo. No cofre atrás da nossa foto em Sintra, a combinação é o nosso aniversário. Encontrarás documentos de várias propriedades de investimento que comprei nos últimos 6 anos, todas colocadas num fundo que será transferido para o teu nome após a minha morte. Também encontrarás informações de contas bancárias que te garantirão uma vida confortável pelo resto da tua vida. Levantei-me, um pouco instável, e caminhei até a foto emoldurada na parede. Rui e eu, na vila de Sintra, rindo,
enquanto um músico de rua nos tocava uma serenata na nossa viagem de 35 anos de casados. O cofre abriu com um clique suave ao inserir a data do nosso aniversário. Lá dentro encontrei uma pasta grossa e várias pendrives bem etiquetadas. O documento principal intitulava-se Inventário Completo de Bens, para Ana Silva. Abri-o e precisei sentar-me novamente enquanto colunas de números e descrições de propriedades passavam diante dos meus olhos. Prédios de apartamentos em Coimbra, uma propriedade comercial no Porto, uma pequena vinha no Douro, portfólios de ações, obrigações, investimentos. O valor total no final da página tirou-me o fôlego. Voltei a carta com as mãos trêmulas. Sei que isto é avassalador, e lamento ter mantido tudo em segredo. No início, era apenas um projeto para não pensar na minha ansiedade pelo futuro. Mas, à medida que o portfólio crescia, percebi que revelá-lo antes do tempo poderia colocar-te em perigo se João descobrisse a extensão destes bens. Rui sabia. Ele antecipara exatamente o que aconteceria. Previra como João reagiria. Sempre acreditei que o caráter se revela mais claramente nos momentos de herança. João está a receber um teste tanto quanto uma herança. E tu, meu amor, estás a receber os meios para viveres o resto da tua vida exatamente como escolheres, sem depender de ninguém. Todo o meu amor, agora e para sempre, Rui. Abracei a carta, as lágrimas caindo sem controle. Após 42 anos de casamento, pensei que sabia tudo sobre meu marido. Mas, em vez disso, parecia que só agora descobria a profundidade do seu amor e da sua visão. A ironia não me escapou. Apenas algumas horas antes, meu filho me expulsara do que eu acreditava ser minha casa, chamando-me de velhinha inútil, enquanto acreditava que ele ficara com a herança valiosa. Como ele estava enganado em tudo. Passei aquela primeira noite num sofá de couro que descobri numa pequena sala ao lado. Pela manhã, percebi o quão bem Rui havia planejado tudo. A sala tinha uma casa de banho pequena com chuveiro, um mini frigorífico com água e comida básica, e até um armário com várias mudas de roupa do meu tamanho, ainda com as etiquetas. A luz do dia revelou que a garagem não era um lugar abandonado, mas uma instalação cuidadosamente renovada. O que parecia descuidado por fora era uma armadilha intencional, escondendo os tesouros que estavam dentro. Após um pequeno almoço simples, liguei para o número de Carlos Ferreira que Rui indicara na carta. Ele atendeu ao segundo toque. Senhora Silva, estava à espera da sua chamada. Antes de mais, aceite os meus pêsames pela sua perda. Rui não era apenas um cliente, mas um amigo. 2 horas depois, chegou um senhor elegante, na casa dos 60 anos. Carlos Ferreira parecia exatamente como sua voz soava. Grisalho, impecavelmente vestido com um blazer de tweed, com remendos de couro nos cotovelos. O seu marido começou a comprar estes veículos há cerca de 6 anos, explicou. Foi muito metódico. Cada compra foi minuciosamente pesquisada pela sua autenticidade, origem e potencial de investimento. Mas por que carros? Perguntei, ainda tentando conectar essa paixão ao marido que pensava conhecer completamente. Carlos sorriu gentilmente. Uma vez ele me explicou. Disse que os carros eram bens tangíveis, bonitos, que traziam alegria só de olhar para eles. Diferentemente de ações ou obrigações, podiam ser apreciados de várias maneiras, como arte, como maravilhas da engenharia, como objetos históricos e como investimentos. Ele queria deixar-lhe algo que pudesse ver e tocar, não apenas números num papel. Senti um nó na garganta ao ouvir como Rui pensava. Era tão próprio dele, prático, mas ao mesmo tempo profundamente atencioso. A coleção agora vale cerca de 12 milhões, como Rui indicou na carta, continuou Carlos. Mas o seu valor tem aumentado constantemente. Estes modelos são considerados dos melhores investimentos no mundo dos carros de coleção. E o que devo fazer com eles? Perguntei. O que quiser, senhora Silva. Pode vendê-los separadamente ou como coleção. Pode mantê-los como investimento. Ou até conduzi-los, embora isso afete um pouco o seu valor. Não há pressa para decidir. Rui pagou pelo armazenamento e manutenção segura pelos próximos 5 anos. Passei os dias seguintes revisando os documentos que Rui deixara.
entendendo aos poucos a magnitude dos seus movimentos financeiros secretos. Além dos carros, ele havia construído uma coleção impressionante de propriedades e investimentos geradores de renda, todos organizados para serem transferidos para mim sem problemas após a sua morte. Um documento em particular chamou minha atenção. A escritura de uma casa modesta, mas encantadora, em Cascais, uma cidade costeira que visitamos várias vezes ao longo dos anos e que sempre adoramos. Segundo os papéis, Rui a comprara há 4 anos, já mobilada e pronta para morar. Eu tinha uma casa de verdade. Não apenas aquela garagem, por mais valioso que fosse o seu conteúdo. Ao cair da noite, meu telemóvel tocou com o número de João na tela. Hesitei, mas atendi. Mãe, onde estás? Sua voz carregava mais irritação do que preocupação. A tia Margarida diz que não te contactou. Estou bem, João, respondi, mantendo a voz calma. Encontrei um lugar para ficar. Bom, preciso que venhas buscar o resto das tuas coisas da cobertura. Os decoradores começam amanhã e precisam que tudo esteja fora. Nem um pedido de desculpas, nem uma palavra sobre sua crueldade. Apenas mais exigências e desrespeito. Entendo, disse. Uma estranha calma tomou conta de mim. E quando te convém? Amanhã de manhã, antes das 9. Tenho reuniões o dia todo. Pensei nos documentos espalhados à minha frente, na prova do cuidado e do amor profundo de Rui. Pensei no filho que podia expulsar a mãe sem pensar, porque ela era um estorvo. E tomei uma decisão. Lá estarei, disse. No dia seguinte, cheguei à cobertura exatamente às 8h45, cuidando da minha aparência. Usei uma das mudas novas do armário da garagem, um conjunto de calças simples, mas elegante, em azul marinho, que me caía muito bem. João abriu a porta com o telemóvel na mão, mal me olhando ao entrar. O lugar já parecia diferente, mais vazio, mais frio. Faltavam várias das minhas decorações, e as fotos de família que estavam no corredor haviam sido retiradas. Finalmente, disse. Empacotei a maior parte das tuas coisas pessoais. Os decoradores chegam às 9h30, então temos de ser rápidos. Nenhuma bom dia, nenhuma pergunta sobre onde passei a noite após ele me expulsar de casa, apenas a pressa pelos seus próprios planos. Bom dia para ti também, João, respondi com a voz mais firme do que esperava. Vejo que já começaste a decorar. Ele encolheu os ombros, levando-me ao quarto principal, onde havia várias caixas empilhadas. Não faz sentido esperar. O lugar precisa de uma renovação completa para valorizar. Para valorizar, repeti. Planeias vendê-lo em algum momento? É grande demais para uma pessoa só, e o mercado está bom agora. Acho que vou renová-lo, aproveitar por 1 ano ou mais, e depois vendê-lo para lucrar bastante. O desprezo casual pela casa que Rui e eu construímos juntos doeu, mas apenas assenti. Entendo. E as coisas do Rui? João apontou vagamente para mais caixas num canto. Fiquei com o Rolex dele e a coleção de botões de punho. O resto é só roupa e coisas velhas. Podes levar o que quiseres. O resto dou à caridade. Coisas velhas, repeti em voz baixa, aproximando-me das caixas. Na primeira, encontrei os livros que Rui tanto amava, sua coleção de canetas tinteiro antigas, o casaco que lhe dei no último Natal, que ainda tinha o seu cheiro. Cada item era uma parte do homem que amei, agora considerado inútil pelo nosso filho. Comecei a revisar as caixas com cuidado, separando o que era valioso para mim, enquanto João andava impaciente, olhando o relógio a cada poucos minutos. Não podes apressar-te? Disse finalmente. É só traste, mãe. Nem tens onde guardar tudo isso. Olhei-o vendo verdadeiramente o homem em que meu filho se tornara. Bonito como o pai, mas sem a calorosa compaixão de Rui nos olhos. Tenho um lugar, sim, disse calmamente. E vou levar o tempo que precisar. Não são apenas coisas, João. São memórias. Ele revirou os olhos. Está bem, tenho chamadas a fazer. Termina antes das 9h30. Saiu sem olhar para trás. Enquanto continuava a escolher cuidadosamente, passei por fases de luto, não só por Rui, mas pelo filho que pensei ter criado. Sempre foi tão frio, tão rude, simplesmente me recusei a ver, inventando desculpas para seu comportamento cada vez mais insensível.
Rui viu isso claramente, tão claramente que elaborou um plano para me proteger do nosso próprio filho. No fundo de um armário, encontrei algo inesperado. A velha mochila de couro de Rui, esquecida num canto. Dentro, havia um envelope selado com meu nome e uma nota. Se encontrares isto, Ana, é uma cópia extra de tudo o que está no cofre da garagem, por precaução. Meu marido, tão inteligente e precavido, fazendo cópias de segurança das suas cópias. Quando o porteiro me ajudou a carregar minhas coisas para o carro, olhei para o prédio pela última vez. Senti uma mistura estranha de tristeza e liberdade. A cobertura fora nossa casa, cheia de memórias, mas nunca foi verdadeiramente minha da forma que Rui planejara para a garagem e seu conteúdo. Dirigi para fora da cidade, rumo à estrada costeira que levava a Cascais. Era hora de ver a casa que Rui preparara para mim, a verdadeira herança que ele planejara o tempo todo. A viagem a Cascais acalmou algo na minha alma que estava partido desde a morte de Rui. Enquanto a estrada serpenteava pelos penhascos, oferecendo vistas do vasto mar azul do Atlântico, senti que respirava mais fundo do que nas últimas semanas. Segui as indicações até uma casa de pedra modesta, meio escondida atrás de ciprestes altos. A propriedade não era grande nem ostentosa, mas parecia acolhedora e privada. Uma porta de madeira levava-se a um caminho que contornava um jardim pequeno, mas bem cuidado. Com a chave do pacote de documentos, abri a porta e entrei. O interior fez-me parar. Cada detalhe parecia escolhido pensando em mim. A sala tinha estantes embutidas ao redor de uma lareira de pedra, com poltronas confortáveis nos tons e estilos que sempre gostei. A luz natural entrava por janelas amplas, iluminando pisos de madeira cobertos com tapetes artesanais. A cozinha era moderna, mas clássica, com uma área de pequeno almoço com vista para o jardim. O quarto principal era acolhedor, não grande, mas abria para um pátio privado, com uma nesga de vista para o mar entre as propriedades vizinhas. Mas foi o pequeno escritório ao lado da sala que finalmente me fez desabar. Ali, acima de uma escrivaninha simples, pendia um quadro que reconheci imediatamente. Uma aquarela do Douro, onde Rui me pedira em casamento, pintada por um artista de rua há décadas. Perdêramos o original numa mudança anos atrás, mas ali estava uma cópia perfeita, como se Rui a tivesse encomendado da minha memória. As lágrimas vieram então, não os soluços desesperados das últimas semanas, mas uma libertação mais suave. Rui criara este lugar para mim com tanto cuidado, tanta atenção às coisas que me trariam conforto e alegria. Uns toques suaves na porta tiraram-me do meu transe. Ao abrir, encontrei uma senhora elegante, na casa dos 70 anos, com um prato coberto nas mãos. Olá, disse com calor. Deve ser a Ana. Sou Mariana Costa, sua vizinha. O Rui pediu-me para estar atenta quando chegasses. Pisquei, surpresa. Conheceste o Rui? Ela assentiu, oferecendo-me o prato. Ele veio várias vezes nos últimos anos preparando a casa. Sou uma das poucas pessoas que sabia do seu plano. Fez-me prometer não te contactar até que viesses reclamar o lugar. Com um chá na cozinha, Mariana partilhou detalhes que preencheram mais lacunas na minha cabeça. O Rui era tão cuidadoso em fazer tudo bem, explicou. Trazia fotos da vossa casa em Lisboa, tentando captar o teu estilo enquanto criava algo que se encaixasse aqui em Cascais. Não fazia ideia de que ele estava a fazer nada disto, admiti. Ele manteve tudo em segredo. Mariana assentiu, pensativa. Ele mencionou isso. Disse que era para tua proteção, embora não me tenha dado mais detalhes. Olhou-me com uma bondade direta. Disse que, quando finalmente chegasses, talvez precisasses de uma amiga, alguém que entendesse o que é reconstruir uma vida após uma perda. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina tranquila, conhecendo a vila, outros vizinhos, regressando todas as noites à casa que cada vez mais sentia como minha. No quarto dia, meu telemóvel tocou com o número de João. Hesitei antes de atender. Mãe, onde estás? Sua voz tinha a mesma nota de impaciência. A tia Margarida diz que não ficaste com ela. Estou a tomar um tempo para mim, João, respondi. Encontrei um lugar para ficar. O que significa isso? Que lugar? Não pode simplesmente desaparecer assim. Não vou falar sobre onde estou agora. Havia algo específico que precisavas? Uma pausa.
Então sua voz mudou para o tom de negócios. Na verdade, sim. Estive a analisar os papéis do pai mais a fundo e encontrei referências a investimentos adicionais que não estavam no testamento. Acho que pode haver contas ou propriedades de que ainda não sabemos. Meu coração bateu mais rápido, mas mantive a voz firme. A sério? Que tipo de referências? Nada específico. Só notas sobre reuniões com consultores financeiros que não reconheço. Alguns comentários vagos sobre assegurar bens futuros. João estava desconfiado, procurando bens que acreditava serem seus por direito. Quanto tempo passaria até que descobrisse a verdade? Se houvesse bens adicionais, tenho certeza de que o Sr. Mendes os teria mencionado, respondi. Talvez, disse João, não convencido. Olha, quando vais voltar a Lisboa? Deveríamos falar disto pessoalmente. Não sei quando volto, respondi. Preciso deste tempo fora. Sua frustração era palpável, mesmo pelo telefone. Mãe, isto é ridículo. Não pode simplesmente ir embora sem dizer a ninguém onde estás. Estou perfeitamente bem, João. Não estou a vaguear por aí, nem sozinha. Só estou a tomar um tempo para processar tudo o que aconteceu. Após desligar, sentei-me no jardim a refletir. A pergunta que Rui fizera na carta ecoava na minha mente. João provar-se-ia digno de partilhar esta riqueza inesperada? Até agora, suas ações apenas confirmavam as preocupações de Rui sobre seu caráter. Mas as pessoas podem mudar, não podem? O filho que recordava de anos atrás com compaixão e calor genuínos ainda estaria lá a algures? 3 meses depois, eu me adaptara a uma rotina que parecia cada vez mais natural. Dividia meu tempo entre arrumar a casa, explorar a minha nova comunidade e gerir as responsabilidades que vinham com a herança inesperada de Rui. Com a ajuda da advogada Patrícia Almeida, estabeleci um sistema confortável para supervisionar as propriedades e investimentos. Os carros permaneciam na garagem segura, cuidados pela equipa de Carlos Ferreira. Até conduzi o Aston Martin uma vez. Uma viagem um pouco assustadora pela estrada costeira que me fez sentir feliz e, estranhamente, mais perto de Rui. Minha relação com João era tensa. Falávamos principalmente por e-mails formais sobre assuntos práticos. Como Patrícia previra, as primeiras tentativas legais de João para contestar a herança cessaram após os advogados confirmarem que os arranjos de Rui eram sólidos. Estava a podar rosas no jardim quando um carro que não reconheci estacionou. Uma mulher alta, com ar profissional, saiu com a eficiência de quem está habituada a resolver problemas. Senhora Silva, sou Clara Mendes, assistente do João. Posso falar consigo um momento? Algo no seu jeito tenso e urgente sob a fachada profissional causou-me um arrepio de preocupação. Na sala, Clara sentou-se na beira do sofá, recusando minha oferta de chá. Senhora Silva, estou aqui porque o João está com problemas sérios. Ele pediu-me para falar diretamente consigo, pois achou que talvez não atendesse a chamada dele. Que tipo de problemas? Perguntei, embora uma sensação de mau pressentimento me dissesse que já sabia. Financeiros, principalmente. Ela abriu uma pasta fina. Os custos da renovação da cobertura excederam o orçamento em quase o dobro. Houve problemas estruturais imprevistos que exigiram um investimento adicional significativo. Não me surpreendeu. Rui mencionara a infraestrutura antiga do prédio anos atrás, embora suas sugestões de manutenção tivessem sido ignoradas como despesas desnecessárias. Ao mesmo tempo, continuou Clara, o principal investimento do João falhou. Ele colocou muito dinheiro num projeto de construção que enfrentou problemas com licenças. Os detalhes são complicados, mas basicamente ele está a enfrentar perdas sérias com pouco dinheiro disponível. Entendo. Mantive o rosto sério. E como isso me afeta? Clara mexeu-se, desconfortável. Senhora Silva, para ser honesta, o João precisa de ajuda financeira. Ele sabe que a senhora tem recursos que poderiam evitar a falência e a perda da cobertura. Aí estava, o pedido que eu esperava desde a discussão há 3 meses. Desculpa-me, não uma tentativa de reconciliação, mas um pedido de dinheiro entregue por uma intermediária para evitar a vergonha de pedir diretamente. O João considerou vender a cobertura? Perguntei. Mesmo a meio da renovação, provavelmente cobriria suas dívidas. Ele explorou essa opção, admitiu Clara. Infelizmente, no estado atual, a meio da renovação, a propriedade seria vendida com uma perda significativa. Além disso,
Há complicações com alguns dos empreiteiros. Em outras palavras, João provavelmente discutira com a equipa de construção por seu jeito ou por não lhes pagar. Agradeço que tenha vindo explicar a situação, disse após um momento. Por favor, diga ao João que ouvi o pedido e vou considerá-lo. Clara pareceu surpresa com a resposta não imediata. Senhora Silva, a situação é bastante urgente. O processo de penhora pode começar em semanas. Compreendo e precisarei de tempo para pensar na minha resposta. É tudo o que posso oferecer hoje. Na manhã seguinte, em vez de ligar imediatamente para João, dirigi até Lisboa para ver a situação da cobertura por mim mesma. O porteiro, reconhecendo-me dos anos em que vivi ali, deixou-me subir sem avisar. O que encontrei era grave. A casa, outrora elegante, fora quase totalmente demolida em várias áreas, com cabos e canos expostos, criando um labirinto perigoso. A equipa de construção estava abandonada, com uma fina camada de poeira sugerindo que semanas se passaram sem progresso. Enquanto caminhava pelo que fora nossa casa, senti uma mistura de emoções. Tristeza pela destruição dos espaços cheios de memórias, frustração pelo desperdício e má gestão, e gratidão pela visão de Rui ao me proteger. Estava a inspecionar danos causados por água quando ouvi a porta de entrada abrir. Mãe! A voz de João ecoou no espaço vazio. O porteiro disse que estavas aqui. Ele apareceu na porta e fiquei chocada com sua aparência. Sua imagem sempre impecável estava descuidada. A roupa ainda era cara, mas amarrotada. Seu rosto mostrando o estresse de noites sem dormir. Tinha perdido peso. Os ângulos do rosto destacando o quanto se parecia com Rui nos seus momentos mais difíceis. Queria ver por mim mesma, expliquei, apontando para a destruição ao nosso redor. João passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que reconheci da sua infância. Suponho que a Clara falou contigo ontem. Assenti. Ela explicou a tua situação financeira. E... a palavra carregava um peso de expectativa. E precisava entender a situação completa antes de tomar uma decisão. Caminhei cuidadosamente por uma pilha de destroços. Isto é muito diferente do que descreveste quando começaste as renovações. Ele riu, uma risada curta e sem humor. Pois é, as coisas raramente saem como planeado na construção, ou na vida. João, disse com suavidade, o que aconteceu com o projeto de investimento? Algo no meu tom deve ter quebrado sua barreira. Ele sentou-se num balde de lixo virado, parecendo exausto. Meti-me em mais do que podia lidar. A oportunidade de construção parecia segura. Apartamentos de luxo numa área promissora. As vendas antes da construção já estavam a correr bem. Coloquei não só o dinheiro que tinha, mas pedi emprestado usando outras propriedades, incluindo o valor futuro que achava que a cobertura teria. Então, uma inspeção ambiental encontrou problemas de contaminação não declarados. Os custos de limpeza tornaram o projeto inviável. Os investidores retiraram-se. Olhei ao redor para a destruição, tanto a demolição física quanto o desastre da estabilidade financeira de João. Por que não me procuraste antes que as coisas chegassem a este ponto? Seu rosto endureceu. Depois da nossa última conversa, depois de saber o que o pai fez e a tua parte nisso, suponho que orgulho ou teimosia, traços da família Silva. Ambos são motivadores poderosos, admiti. Então, disse João após um momento tentando soar casual, já tomaste uma decisão sobre me ajudar? Olhei-o diretamente. Estou disposta a ajudar, João, mas não sem condições, e não apenas dando-te um cheque para pagar tuas dívidas. Alívio e cansaço lutaram no seu rosto. Que condições? Precisamos conversar sobre isso a sério, respondi, caminhando para a porta. Não aqui, rodeados pela prova de decisões tomadas levianamente. Venha a Cascais amanhã. Vamos falar sobre como seguir em frente, de uma forma que não só resolva o teu problema imediato, mas também as coisas que o causaram. Ele parecia querer discutir, pressionar por uma decisão imediata, mas a necessidade venceu o orgulho. Está bem, amanhã. João chegou a casa exatamente à hora marcada, às 11 da manhã seguinte.
com uma aparência visivelmente mais cuidada que no dia anterior. Um esforço, supus, para mostrar um controlo que já não tinha. Passei a manhã a preparar-me, não só mentalmente, mas fisicamente, arrumando o espaço para nossa conversa com cuidado. Tens uma vista linda, comentou com rigidez enquanto o levava ao pátio dos fundos, onde coloquei cadeiras confortáveis e um almoço leve. O teu pai escolheu bem, concordei. Lembrou-se do quanto gosto da costa. O rosto de João ficou estranho ao mencionar Rui, mas ele não disse nada enquanto se sentava. O pátio tinha vista para um jardim pequeno, mas bem cuidado, que descia suavemente, oferecendo pedaços do mar Atlântico entre as propriedades vizinhas. O ambiente era tranquilo, privado e neutro para a conversa difícil que teríamos. Após servir chá gelado para ambos, virei-me para olhar meu filho diretamente. Antes de falarmos da tua situação financeira, gostaria de te mostrar algo. Entreguei-lhe uma pasta de couro que preparei naquela manhã, com documentos selecionados dos arquivos de Rui. Estas são projeções financeiras e avaliações de manutenção para a cobertura, expliquei enquanto ele folheava as páginas. O teu pai mandou fazê-las há 3 anos, antecipando falhas importantes nos sistemas do prédio. Os cálculos coincidem muito com o que encontraste nas tuas renovações. João franziu o senho. O pai nunca mencionou nada disto. Tentou. Corrigi suavemente. Várias vezes ignoraste as preocupações dele, dizendo que era demasiado cauteloso, que eram despesas desnecessárias. Mostrou-te estes relatórios na última visita de Natal, antes do diagnóstico. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Aquela avaliação aborrecida do prédio que ele insistia em mencionar no jantar. Exatamente. Dei um gole no chá. O Rui não estava apenas a ser cuidadoso, estava a tentar preparar-te para a situação que enfrentas agora. João pousou a pasta de lado, sua mandíbula tensa. Se me trouxeste aqui só para dizer, eu avisei pelo pai. Não, interrompi. Estou a dar o contexto para a minha decisão de te ajudar. O Rui viu isto chegar, não só os problemas do prédio, mas o padrão de decisões que te levaram à tua crise atual. E que padrão é esse? Seu tom era defensivo, mas senti uma confusão genuína por baixo. Priorizar as aparências em vez da essência, disse simplesmente. Buscar lucros impressionantes em vez de crescimento estável. Desconsiderar a cautela como pessimismo sem sentido. Olhei-o diretamente. As mesmas qualidades que te levaram a expulsar tua mãe de casa em vez de considerar o que ela precisava ao lado dos teus planos. Ele teve a decência de parecer envergonhado por um momento. Não devia ter lidado com isso assim. Não, não devias. Concordei. Um silêncio caiu sobre nós. Apenas o som distante das ondas e o canto ocasional das gaivotas. João mexeu-se, pouco habituado à minha franqueza. Durante toda a sua vida adulta, eu fora a pacificadora, a que suavizava as coisas, a que se adaptava aos seus humores. Então, o que propões? Perguntou finalmente. Quais são essas condições para a tua ajuda? Primeiro, transparência total, respondi. Preciso de ver tudo. Todas as contas, dívidas, contratos, compromissos, nada escondido ou omitido por conveniência. Ele assentiu, rígido. Está bem, o que mais? Gestão financeira profissional, daqui para a frente, continuei. Demonstraste que o teu julgamento nestes assuntos é afetado por impulsividade e excesso de confiança. Qualquer dinheiro que te dê será gerido através de fundos com supervisão adequada. Seu rosto escureceu. Então, vou ter uma mesada como uma criança? Como alguém que cometeu erros financeiros graves e precisa de proteção enquanto se recupera, corrigi. Não é um castigo, João. É para proteger o dinheiro e a ti mesmo. E suponho que tu vais controlar esses fundos. Não, disse, surpreendendo-o. Gestores independentes com responsabilidade legal. Não estou interessada em controlar a tua vida, só em garantir que a ajuda que te dou realmente te beneficie a longo prazo. Ele assimilou isso, claramente dividido entre sua necessidade desesperada de ajuda e a resistência a perder autonomia. E a cobertura ainda é minha. A solução mais prática seria vendê-la, disse, observando sua reação. Mesmo no estado atual,
Cobriria uma parte significativa das tuas dívidas. Podias começar de novo, talvez numa propriedade mais fácil de gerir. Vendê-la? A ideia pareceu chocá-lo genuinamente. Mas é a nossa casa de família, onde tu e o pai... É um lugar físico, João. Interrompi suavemente. Um que estavas ansioso por desmantelar e mudar há apenas alguns meses. As memórias não estão nas paredes. Ele levantou-se de repente, caminhando pelo pequeno pátio. Não entendes? Vendê-la seria admitir o meu fracasso total. Toda a gente saberia. E aí estava, o cerne da sua resistência. Não o apego emocional à nossa casa de família, mas a preocupação com o que as pessoas pensariam se a vendesse sob pressão financeira. Aparências, mais uma vez. As pessoas já sabem, disse calmamente. A construção parou há meses. Os empreiteiros entraram com ações para receber. A comunidade financeira fala destes assuntos. Ele parou de andar, os ombros caídos. Eu realmente estraguei tudo, não foi? A vulnerabilidade na sua voz surpreendeu-me. Pela primeira vez desde a morte de Rui, vi meu filho por trás das suas defesas, confuso e finalmente enfrentando as consequências de anos a priorizar as aparências. Não tudo, disse, suavizando a voz. Mas criaste um problema sério que exigirá mudanças igualmente sérias para resolver. João sentou-se novamente, parecendo de repente exausto. Então, o que me ofereces exatamente? Um caminho estruturado para a frente, respondi. Vou criar um fundo que pague as tuas dívidas mais urgentes e evite a falência. Contrataremos profissionais para terminar as renovações ou preparar a cobertura para venda, dependendo do que fizer mais sentido após uma avaliação. E em troca, aceitas a supervisão financeira por um período definido. Trabalhas com um conselheiro para entender o que realmente te levou a esta situação. Hesitei, depois continuei com firmeza. E fazes as pazes pelo modo como me trataste após a morte do teu pai. Seus olhos encontraram os meus. Fazer as pazes. O que significa isso exatamente? Significa reconhecer o dano que causaste. Significa entender que as relações têm consequências, tal como as decisões financeiras. Inclinei-me um pouco. João, não te estou a oferecer ajuda apenas como um negócio. Ofereço-te como uma mãe que acredita que o seu filho pode ser melhor do que o seu comportamento recente sugere. Algo nas minhas palavras pareceu quebrar a barreira que ele mantinha. Olhou para o lado, piscando rápido. Não quis dizer o que disse naquele dia, murmurou. Sobre seres inútil. Estava zangado e descarreguei em ti. Talvez, admiti. Mas essas palavras não vieram do nada. Refletiram uma atitude em relação a mim, as mulheres mais velhas em geral, que tens há algum tempo. Ele não negou, o que era um pequeno progresso. Preciso de tempo para pensar em tudo isto, disse finalmente. Toma o tempo que precisares, respondi. Mas lembra-te que os prazos dos teus credores não se ajustarão ao teu tempo de reflexão. A primavera chegou a Cascais, pintando o jardim da casa com explosões de cor contra o fundo azul do Atlântico. Passaram-se 9 meses desde a morte de Rui, 6 desde que descobri o que havia na garagem, e 4 desde que a crise financeira de João nos obrigou a conversar. Após 3 dias de silêncio, João ligou com uma resposta que me surpreendeu. Vou fazer tudo o que for preciso. O caminho desde essa aceitação não foi fácil. A reestruturação financeira exigiu semanas de trabalho intenso com contadores e advogados, revelando a extensão total dos enredos financeiros de João, alguns muito piores do que ele admitira inicialmente. A cobertura exigiu decisões difíceis, resultando num acordo. Completar as renovações essenciais para vendê-la e depois vendê-la para cobrir as dívidas mais urgentes. Mais difícil que essas questões práticas foi o trabalho pessoal que João aceitou fazer. As sessões semanais com um terapeuta, inicialmente encaradas com ceticismo, tornaram-se aos poucos uma fonte de verdadeiro entendimento. Nossa relação entrou num novo território, um que nenhum de nós dominava perfeitamente, mas com uma honestidade crescente de ambos os lados. Estava a cuidar das rosas quando um carro familiar estacionou. João saiu, carregando um pacote pequeno. Sua aparência era visivelmente diferente do seu antigo eu executivo formal e também do homem desesperado que enfrentara a ruína.
A roupa ainda era de boa qualidade, mas menos vistosa, sua atitude mais relaxada. Até deixara crescer uma barba curta que suavizava os ângulos do rosto, fazendo-o parecer muito com Rui quando mais jovem. "O jardim está incrível", comentou, cumprimentando-me com um beijo na face, um gesto que parecia genuíno. "Transformaste mesmo este lugar." "Só trabalhei com o que o teu pai começou", respondi, pousando minhas ferramentas. Enquanto nos sentávamos, naquilo que se tornara nossa rotina de visitas mensais, notei a tranquilidade que substituíra a tensão anterior. "A venda da cobertura é na próxima semana", disse-me. "A inspeção final correu bem. Vamos lucrar cerca de 40% mais do que estimavam inicialmente para uma venda de emergência." "Isso é uma ótima notícia", disse. "Dará ao fundo mais opções para os teus próximos passos." Sobre esses próximos passos, João pousou a chávena com cuidado. "Queria falar-te de algo. Ofereceram-me um cargo numa organização de desenvolvimento comunitário focada em projetos de habitação acessível." Levantei as sobrancelhas, incapaz de esconder minha surpresa. A carreira de João sempre fora em imobiliário comercial de luxo, com um desprezo frequente por habitação acessível. "Obviamente, o salário é muito mais baixo que os meus cargos anteriores", continuou. "Mas o fundo que criaste cobre minhas despesas básicas e..." Hesitou, buscando as palavras. "Parece um trabalho importante, usar o que sei sobre desenvolvimento para algo além de apenas ganhar dinheiro." "Isso parece uma mudança significativa", disse. "O que te motivou?" João olhou para o mar antes de responder. "Lembras-te daquele projeto que falhou? Os condomínios de luxo. O terreno foi vendido a uma organização sem fins lucrativos. Agora estão a construir habitação de renda mista, bem desenhada, ecológica. Estive a ajudá-los informalmente por alguns meses e..." Encolheu os ombros, com uma mistura de vergonha e orgulho. "Sou bom nisso. Os aspectos técnicos do desenvolvimento sem a pressão de maximizar cada cêntimo." Estudei o rosto do meu filho, notando a emoção genuína enquanto descrevia o projeto. "Parece que encontraste algo que te interessa além das tuas habilidades de negócios." "O pai provavelmente acharia irônico", admitiu João com um sorriso sincero. "Eu acabara a trabalhar em habitação acessível depois de anos a perseguir mercados de luxo." "Acho que ele ficaria satisfeito", corrigi gentilmente. "Ele sempre admirou a habilidade usada para objetivos valiosos." João assentiu. Depois, pegou no pacote que trouxera. Falando no pai, trouxe isto em parte por isso. "Na limpeza da cobertura, encontramos algumas coisas que achei que devias ter." Dentro do pacote, havia uma pequena caixa de madeira que reconheci imediatamente. A coleção de botões de punho e prendedores de gravata de Rui. "Guardei-os pensando que representavam uma ligação com o pai", explicou João enquanto eu abria a caixa. "Mas percebi há pouco que eram apenas coisas. A verdadeira ligação com ele não está nas posses." Sob os botões de punho havia algo mais. Uma bolsinha de veludo com meu anel de casamento original, que pensei ter se perdido no caos da cobertura. "Encontrei-o no cofre do escritório do pai", disse João enquanto eu tirava o anel de ouro da bolsinha. Junto com isto, entregou-me um envelope pequeno com meu nome na letra de Rui. Dentro havia um cartão. "Para o nosso 45º aniversário. O primeiro anel foi uma promessa da vida que construiríamos. Este celebra a vida que criamos, todo o meu amor para sempre." Escondido no cartão, havia um recibo de uma joalharia para um anel de eternidade datado de poucas semanas antes da última internação de Rui. Um presente que ele não viveu para me dar. "Estava a planear mesmo até ao fim?" disse suavemente com lágrimas embaçando minha visão. Sempre a pensar em momentos futuros. "O joalheiro ainda tinha o pedido", disse João. "Fui buscá-lo para ti." Tirou uma caixinha do bolso e entregou-ma. Dentro, havia um delicado anel de safiras e diamantes. Simples, elegante, exatamente o meu estilo. As pedras capturavam a luz da primavera, projetando prismas que dançavam na mesa do pátio. "Oh, Rui", sussurrei, colocando o anel no dedo ao lado do meu anel de casamento original. Ficavam perfeitos juntos. O ouro simples do início, as gemas de um caminho percorrido. João observou em silêncio, deixando-me aquele momento de conexão com seu pai. Quando finalmente o olhei,
Vi algo no seu rosto que não via há anos. Uma suavidade, um respeito que não parecia impaciente. Ao preparar-se para ir embora, João parou na entrada do jardim. Queria perguntar, o que aconteceu com aqueles carros, os da garagem que o pai te deixou? Sorri, lembrando minha recente conversa com Carlos. Vou ficar com o Aston Martin. O Rui adoraria saber que às vezes o conduzo pela costa. Os outros serão vendidos, e o dinheiro será dividido entre uma fundação que apoia a educação financeira e um fundo para os teus futuros filhos, se os tiveres. Futuros filhos, repetiu João, pensativo. Isso é otimista. O teu pai sempre foi um otimista no fundo, respondi. Por baixo dos seus planos práticos, havia a crença de que as pessoas podem crescer, podem ser uma versão melhor de si mesmas se tiverem a oportunidade certa. Naquela noite, conduzi o Aston Martin pela estrada costeira, o motor potente rugindo enquanto fazia curvas que Rui nunca me viu tomar. O pôr do sol transformou o mar em ouro líquido, enquanto minhas mãos, adornadas com o anel simples do início e o círculo de joias da conclusão, moviam o volante com confiança crescente. Tinhas razão, disse em voz alta a memória de Rui, minha voz levada pelo vento, em tantas coisas. A garagem que parecia não valer nada e que um dia representou o desprezo do meu filho pelo meu valor, não só mudou minha vida, mas também nossa relação. A herança que parecia tão cruelmente injusta revelou-se a última demonstração da sabedoria e do amor de Rui por nós dois. Ao voltar para casa, a minha casa, senti que tudo se fechava, que um ciclo terminava e outro começava. Independentemente do que o futuro trouxesse, enfrentá-lo-ia com a segurança dos planos de Rui, as lições deste ano difícil dentro de mim e a sabedoria ganha ao saber o meu valor, guiando-me. A chave da garagem, que outrora abriu apenas uma porta física, finalmente abrira algo muito mais valioso. Uma nova forma de entender o amor, o legado e a coragem de começar de novo, independentemente da idade ou das circunstâncias. Agora, se gostaste desta história, clica no próximo vídeo que está a aparecer no ecrã, porque nele há uma história de traição e reviravoltas inesperadas, como nunca viste antes.